Pode chegar que essa história contemporânea do século XX já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho, apresentando os conflitos da Guerra Fria, 1945 a 1991. Revolução Chinesa, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e Revolução Cubana. O século XX foi o mais assassino na história registrada. O número total de mortes causadas por ou associadas às suas guerras foi estimado em 187 milhões, o equivalente a mais de 10% da população mundial em 1913. Entendido como tendo se iniciado em 1914, foi um século de guerra quase ininterrupta, com poucos e breves períodos sem conflito armado organizado em algum lugar. Foi um século dominado por guerras. Eric Hobsbawm. Uma boa dica de leitura sobre este assunto é o livro Era dos Extremos, o breve século XX, de Eric Hobsbawm. A Guerra Fria se caracterizou por uma disputa ideológica entre o comunismo da União Soviética e o capitalismo dos Estados Unidos. Embora ambos os países nunca tenham se enfrentado diretamente, houve uma série de conflitos que foram apoiados por estas duas potências. Para saber mais sobre a Guerra Fria, mergulhe fundo na dica de vídeo do YouTube aqui ao lado direito do vídeo. Revolução Chinesa, 1949. Enquanto soviéticos e norte-americanos dividiam o mundo em áreas de influência, um terceiro elemento reforçou os conflitos internacionais. A China realizou uma revolução socialista que levaria o conflito entre os blocos socialista e capitalista para o interior da Ásia. A China viveu uma polarização no início do século XX. De um lado, o Kuomintang, na prática, o Partido Nacionalista, apoiado pela burguesia e pelos Estados Unidos. Do outro lado, os comunistas organizados no Partido Comunista Chinês, apoiados pelos socialistas da União Soviética. De início, o Kuomintang assumiu o governo e estabeleceu uma ditadura liderada por Chiang Kai-shek. Ele efetivou uma terrível perseguição ao Partido Comunista e impôs, de certa forma, uma alta inflação e uma generalizada corrupção na China. Eles foram derrotados pelo Exército de Libertação do Partido Comunista Chinês em 1949. Os comunistas defendiam a reforma agrária e eram liderados por Mao Tse-tung. No início, um pequeno grupo chamado Bases Vermelhas, que logo se expandiu e se tornou o Exército Vermelho. Eles foram de extrema importância para a resistência contra a invasão japonesa em 1937. A Revolução Chinesa foi um processo revolucionário responsável pela transformação da China em uma nação comunista. Isso aconteceu após longos anos de guerra civil, em que as forças comunistas de Mao Tse-tung lutaram contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. Com essa vitória, foi fundada a República Popular da China e as transformações começaram a ser implementadas pelo novo regime comunista. Entre 1946 e 1949, o Kuomintang e os comunistas protagonizaram uma guerra civil. O Kuomintang, apoiado pelos Estados Unidos, estavam isolados nas grandes cidades.
Por outro lado, os comunistas, apoiados pelos camponeses, tinham uma forte influência nas regiões interiores da China. Em janeiro de 1949, as tropas comunistas conquistaram a cidade de Pequim. Os nacionalistas e Chiang Kai-shek deixaram a China e foram se refugiar na Ilha Formosa, a conhecida Taiwan. Em 1º de outubro de 1949, foi proclamada a República Popular da China por Mao Tse-tung. Entre 1958 e 1960, a China viveu o grande salto para a frente. O governo de Mao Tse-tung implementou um programa de reformas, cujo lema era 3 anos de esforços e privações, 1000 anos de felicidade. Infelizmente, as coisas não aconteceram bem assim. O objetivo era tornar a China uma nação desenvolvida, acelerar a coletivização rural e aumentar a área cultivada, apressar a industrialização e a urbanização. Todavia, o que se viu foi o fracasso do projeto, que custou pelo menos 20 milhões de vidas. Teve problemas com desastres naturais, mão de obra, rompimento com a União Soviética, êxodo rural e coletivização forçada. Infelizmente, o programa de reformas resultou em um grande aumento da fome e desgaste da imagem de Mao. Para se recuperar, Mao Tse-tung propôs uma revolução cultural na China em 1966. O objetivo era o doutrinamento ideológico arbitrário da população para mudar por completo a cultura chinesa. A proposta era efetivamente transformar o comportamento e as ideias dos chineses. Para isso foi feita uma ampla campanha de censura contra as artes de um modo em geral, a literatura, as revistas, os jornais, todo o modelo de comunicação. Como metas principais estavam eliminar qualquer traço do capitalismo, se livrar da influência ocidental e, claro, criar lealdade ao líder supremo, o próprio Mao Tse-tung. Na imagem à direita é o que se vê, um apoio irrestrito da juventude urbana. Observe também que eles impunham o famoso Livro Vermelho, uma das duas forças de consolidação da Revolução Cultural Chinesa, o Livro Vermelho e o Exército Vermelho. O Livro Vermelho foi proposto em 1964 por Mao Tse-tung como um instrumento de doutrinamento ideológico. Ele continha citações e pensamentos que deveriam ser sistematicamente reproduzidos em escolas, no trabalho e até mesmo em citações e publicações científicas. O outro braço, a outra força da Revolução, foi o Exército Vermelho, formado por camponeses, estudantes, partidários a favor do governo de Mao Tse-tung e militares. Eles perseguiam e matavam intelectuais, professores, cidadãos, partidários, qualquer pessoa que oferecesse oposição ao governo de Mao Tse-tung. Ainda assim, é possível dizer que a Revolução Cultural na China foi muito bem sucedida e o regime socialista teve amplo apoio de parcelas da população. Guerra da Coreia, 1950-1953.
A origem do conflito está na invasão japonesa de 1910. Com a derrota na Segunda Guerra Mundial em 1945, os japoneses se retiraram da península. A partir daí, os coreanos viveram a divisão pelo bloco capitalista e socialista da Guerra Fria. Nos mapas abaixo, a cronologia deste conflito. Na cor vermelha, a Coreia do Norte, sob influência socialista da União Soviética. E na cor azul, a Coreia do Sul, sob influência capitalista dos Estados Unidos. Maio de 1950. Com o fim da Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética dividem a Coreia no paralelo 38 Norte. A Coreia do Norte ficou com a capital Pyongyang e a Coreia do Sul com a capital Seul, na divisão vermelho e azul do primeiro mapa. Setembro de 1950. O exército da Coreia do Norte invade o Sul, conquistando quase todo o país em apenas 3 meses. Neste momento, é possível visualizar a predominância da cor vermelha, portanto, da Coreia do Norte, sobre todo o território. Novembro de 1950. Os Estados Unidos entram na guerra e seu exército empurra os norte-coreanos para cima. Neste momento, é possível visualizar uma alternância de cores, com predominância do tom azul, portanto, preponderância da Coreia do Sul no território coreano. Janeiro de 1951. A China intervém em apoio ao norte e reconquista o espaço perdido. Os Estados Unidos retrocedem. Novamente, uma alternância de cores no mapa. Julho de 1951. Após nova investida norte-americana, a guerra segue por mais 2 anos sem grandes conquistas de território. O que se observa ao final deste conflito é que o território final e o território inicial permanecem quase que inalterados. Para saber um pouco mais sobre este conflito, fica a dica de vídeo do YouTube no canto direito do vídeo. A Coreia do Norte era governada por Kim Il-sung, de ideologia comunista, enquanto que a Coreia do Sul era governada por Syngman Rhee, de ideologia capitalista. Ambos tinham o mesmo objetivo, que era unificar a Coreia sob um mesmo regime. A ONU, quando finalmente resolveu intervir no conflito, acabou lutando com suas tropas a favor do bloco capitalista, beneficiando, portanto, a Coreia do Sul. Em junho de 1953, um armistício pôs fim ao conflito e confirmou a divisão da península em 2 estados, situação que se mantém até hoje. O armistício não impediu que a Coreia do Norte desenvolvesse um programa nuclear para demonstrar seu poder bélico e ameaçar ou continuar ameaçando a Coreia do Sul. Guerra do Vietnã, 1955 a 1975, o mais duradouro entre os conflitos. A Guerra do Vietnã foi um conflito entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Esse conflito foi motivado por questões ideológicas e contou com a intensa participação do exército americano de 1965 a 1973. Estima-se que nessa guerra, entre 1,5 milhão
e 3 milhões de pessoas tenham morrido. Os antecedentes. A Indochina, no Sudeste Asiático, o mapa ao centro, era composta do Vietnã, do Laos e do Reino do Camboja. A região foi colonizada pela França até 1940, quando o Japão invadiu o território. No Vietnã, houve a resistência do grupo chamado Viet Minh, um grupo nacionalista, comunista e anticolonialista, liderados por Ho Chi Minh, que em 1945 proclamou a independência do Vietnã. A França, por sua vez, ofereceu uma longa resistência ao governo de Ho Chi Minh. E, finalmente, em 1954, houve a assinatura do Acordo de Paz entre franceses e comunistas, que dividiu o Vietnã em Norte e Sul. No Vietnã do Norte, houve a preponderância do Viet Minh, liderados por Ho Chi Minh, um governo de ideologia comunista e apoiado pela União Soviética. Do lado do Vietnã do Sul, estabeleceu-se uma ditadura por Ngo Dinh, um governo de ideologia capitalista que tinha o propósito de impedir o avanço do comunismo no Sudeste Asiático. Por essa razão, tinha o apoio dos Estados Unidos. Mesmo assim, dentro do Vietnã do Sul, houve uma ampla resistência de um grupo chamado Viet Cong, uma frente de libertação nacional que formou um exército guerrilheiro contra a ditadura de Ngo Dinh. Tiveram um grande apoio do Vietnã do Norte. E para saber um pouco mais sobre este assunto, mergulhe fundo na dica de vídeo do YouTube, aqui no lado direito do vídeo. A intervenção dos Estados Unidos. Com a morte de Ngo Dinh, vítima de um golpe militar, em 1963, o governo norte-americano passou a investir intensamente no conflito, enviando soldados e armamentos para a região. A participação americana no Vietnã foi polêmica e marcada pela violência cometida contra civis em pequenas aldeias no interior do país. As tropas americanas usavam bombas incendiárias como o napalm, que causava queimaduras e asfixia, e armas químicas como o agente laranja para destruir plantações e desfolhar as árvores de florestas que eram usadas como esconderijo pelos Vietcongs. Nas imagens ao centro, um pouco da dinâmica cotidiana desse conflito no Vietnã. A resistência dos Vietcongs e a pressão da opinião pública e de setores organizados da sociedade civil norte-americana contribuíram para a derrota dos Estados Unidos. Em 1973, o governo norte-americano assinou o Acordo de Paris, comprometendo-se a retirar suas tropas do Vietnã. Finalmente, em 2 de julho de 1976, o Vietnã foi reunificado sob o regime socialista. Revolução Cubana, 1953 a 1959. Antecedentes. A independência de Cuba foi fruto da Guerra Hispano-Americana e, após 3 anos de luta, com a ajuda dos Estados Unidos, a ilha se libertou do domínio espanhol. Em 1898, aproveitando-se da vitória,
os Estados Unidos declararam a independência da ilha de Cuba e, no mesmo momento, colocaram em prática a Emenda Plá, que dava aos Estados Unidos o poder de intervenção militar na ilha de Cuba e restrição das relações comerciais com outros países. Na prática, a emenda provocava uma tutela política, econômica e militar dos Estados Unidos na ilha de Cuba. Para tanto, houve controle da produção, imposição de importação de produtos norte-americanos, concessão do território de Guantánamo, onde foi construída uma base naval norte-americana, e um amplo controle industrial dos Estados Unidos no país de Cuba. Em 1952, Fulgêncio Batista, um ex-sargento que havia governado a ilha anteriormente, assumiu o poder através de um golpe de Estado. Apoiado pelos norte-americanos, Batista instalou um regime corrupto e violento, que foi bastante contrariado e questionado por setores da população. Em julho de 1953, sob a liderança de Fidel Castro, os setores democráticos se uniram contra a influência dos Estados Unidos e do governo de Fulgêncio Batista. Com o intuito de derrotá-los, atacaram o quartel de Moncada, em Santiago de Cuba. Derrotado na ação revolucionária, Fidel Castro foi para a prisão e 2 anos depois se exilou no México, período em que ficou planejando a Revolução Nacionalista de 1959. De volta a Cuba em 1956, Fidel e seus companheiros, entre eles seu irmão Raul Castro e o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, formaram o Exército Rebelde, que tinha amplo apoio da população e começou a vencer importantes combates. Pressionado por todos os lados e sem o apoio dos Estados Unidos, Fulgêncio Batista fugiu de Cuba em 1º de janeiro de 1959. 2 dias depois, o exército rebelde assumiu o controle do país. O governo revolucionário de Fidel Castro propôs um programa de reformas em 1961, que tinha como metas a nacionalização de empresas estrangeiras, a reforma agrária, a nacionalização da economia e dos bancos e a alfabetização de toda a ilha. Os Estados Unidos reagiram contra as reformas, reduzindo as importações do açúcar cubano, que era o principal produto da economia da ilha. A União Soviética, atenta aos acontecimentos, ofereceu apoio político a Cuba. Vendo seus interesses prejudicados, os Estados Unidos elaboraram um plano para derrubar Fidel Castro. Em abril de 1961, promoveram um ataque contra-revolucionário que contava com o apoio da CIA na invasão da Baía dos Porcos. As tropas de Fidel Castro conseguiram neutralizar o ataque e, a partir daí, Cuba alinhou-se à União Soviética, declarando-se uma nação socialista. Em resposta, os Estados Unidos decretaram o embargo econômico à ilha. Nesse contexto conflituoso entre União Soviética e Estados Unidos, Cuba acabou protagonizando o terrível episódio da crise dos mísseis.
em 1962. Na prática, a União Soviética instalou mísseis em Cuba, ameaçando diretamente disparar contra o governo norte-americano. Por sua vez, os Estados Unidos ameaçavam a União Soviética com um perigoso ataque nuclear a partir da Turquia. Durante 13 dias, o mundo viveu o medo de uma possível guerra nuclear. Ao final, as superpotências entraram em acordo. A União Soviética retirou os mísseis de Cuba e os Estados Unidos fizeram o mesmo na Turquia. O planeta estava salvo, pelo menos temporariamente. Para entender um pouco mais sobre a crise dos mísseis em Cuba, fica a dica do vídeo no YouTube.